Começamos uma semana com muita expectativa em torno das eleições dos Estados Unidos. Isso pode dominar o movimento do mercado financeiro global. Nós tivemos uma abertura de semana um pouco mais otimista, com as últimas pesquisas que foram divulgadas, que apontaram uma recuperação de Hillary Clinton. Hillary Clinton pode nem ser a candidata ideal do que se imagina aí na gestão da maior economia do planeta. O problema é que Trump é uma grande incógnita, uma incerteza total e, mais do que isso, o medo, o temor de que ele possa lançar medidas que acabem levando a economia dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, a entrar novamente num processo de retração. Ele defende medidas protecionistas, barreiras comerciais, a imposição de novas alíquotas, por exemplo, para produtos chineses, produtos mexicanos. Isso pode inviabilizar acordos comerciais, levando a um retrocesso do mercado global, não só em relação aos Estados Unidos. Para o Brasil, isso também poderia ser muito ruim, com menor espaço para as exportações de produtos brasileiros, os investimentos americanos aqui no Brasil. Enfim, para o mundo, ele é uma incerteza e, mais do que isso, como eu disse, a preocupação com a possibilidade de a maior economia do mundo passar a ter uma instabilidade muito grande. E isso no campo econômico, porque no campo político também há muitas dúvidas em relação às propostas radicais que ele vem apresentando, também em relação ao México, a construção de uma muralha, a expulsão de muçulmanos do país, a proximidade dele com Putin, da Rússia, que ninguém entende ao certo no que poderia levar. Enfim, as incertezas são muitas com relação a Donald Trump e exatamente por isso o mercado comemora quando Hillary avança nas pesquisas. A definição talvez saia nessa terça-feira, mas os Estados Unidos têm um mecanismo de apuração que pode levar muito tempo e Trump já sinalizou que se ele não ganhar, ele não vai reconhecer o resultado, ele reconhece se ele sair vitorioso, então isso pode arrastar o processo por mais tempo. É um grande ponto de certeza. Se ele ganhar as eleições, nós podemos esperar mais agitação aqui no mercado brasileiro, com o avanço do dólar, e aí não seria o avanço aqui no Brasil apenas, mas também no mercado internacional, uma onda aí de protecionismo, de busca por proteção, na verdade, e também instabilidade de bolsas de valores que tem o reflexo das eleições já perceptível aí nas últimas semanas. A semana passada foi marcada por sobe e desce muito forte. Tivemos outros fatores também que também vão entrar na agenda daqui para frente, mas as eleições dos Estados Unidos eu acho que são um ponto determinante do comportamento do mercado. Depois vem a preocupação com relação à alta dos juros nos Estados Unidos, o que deve ocorrer no mês de dezembro, mas também vai depender do resultado das eleições lá. Não se sabe ao certo como o Federal Reserve lidaria com uma mudança de governo assim tão radical, e essa alta dos juros pode até mexer um pouco com o câmbio aqui no Brasil, mas muito menos do que um eventual resultado com vitória de Donald Trump nas eleições americanas. O mercado já vem assimilando essa ideia e não espera nenhuma grande alteração dos juros. Deve vir um ajuste muito pequeno, porque o Federal Reserve também tem preocupações com relação ao andamento da economia global, o impacto que a alta dos juros lá pode ter sobre o fluxo de investimentos pelo mundo, afetando economias que estão com dificuldade para retomar um desempenho mais favorável. A Europa é um ponto também de interrogação em relação a essa dificuldade de reagir de uma forma mais consistente. Ainda tem o Brexit. O cenário internacional hoje é marcado por muitas incertezas. A decisão da Justiça de que o Parlamento deverá determinar as condições aí de separação entre a Inglaterra e a zona do euro mexeu muito com o humor do mercado financeiro e criou uma expectativa maior em relação ao procedimento, à condição política de Theresa May, que assumiu o governo lá na Inglaterra exatamente com a missão de executar essa separação. E, de repente, ela pode perder poderes em relação a isso. Então, é uma grande dúvida também, fora os problemas que nós temos aqui no Brasil em relação à Lava Jato, que é uma caixinha de surpresas. Não se sabe o certo o alcance que terão as delações envolvendo executivos da Odebrecht. Esse é o maior problema, a maior preocupação atualmente na área política. Depois tem a execução do ajuste fiscal proposto pelo governo, a aprovação final da PEC dos gastos no Senado e depois a nova briga que será a aprovação da reforma da Previdência, cuja proposta o governo vem adiando a aprovação para tentar sondar mais o terreno político. Então, incertezas é que não faltam. Agora, as eleições dos Estados Unidos é que seriam uma incerteza muito maior, dependendo do resultado.